Ok, então a minha ideia não é ser longa aqui com vocês, é trazer, como eu falei um pouquinho antes, soluções para as nossas consultas quando uma cliente traz a questão do lipedema. E por que que eu achei importante falar sobre isso? Porque eu e a Lari vimos que teve uma semana no grupo onde a gente conversou muito sobre a questão do lipedema ali no grupo. E aí a Lari falou: Poxa, você está estudando tanto isso, e tô mesmo, né? Comprei agora vários livros a respeito, inclusive do lipedema, porque eu trabalho com desinflamação, né? Não trabalho só com a parte emocional. E eu precisava saber até onde eu podia agir com as pessoas que chegavam para mim com esse problema. Então, eu quero dividir um pouco com vocês, um pouco da minha experiência. A maior vantagem desse grupo aqui ser um grupo pequeno é que vocês possam interagir na aula, fazer perguntas, trazer questões, porque eu acho que isso enriquece muito a aula. Eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa sobre lipedema, mas é muito mais gostoso quando vocês trazem uma questão. Então, gosto muito de começar cada mentoria que dou dizendo que mentoria é diferente de aula de conteúdo. Aula de conteúdo, a gente vem, fala um monte de coisa para vocês, dá um monte de conteúdo e vocês escrevem. Quando a gente vem para hoje à tarde chegou uma cliente para mim com lipedema, ó lá, segunda após aquela aula. Então, eu acredito que isso vai começar a acontecer muito. E eu, como ia falando, então acho que mentoria é eu tenho uma pessoa que tem condições de me orientar, porque ela entende um pouco mais daquele assunto sobre eu. Então, eu vou levar perguntas para ser orientada. Gente, mentoria é isso. Mentoria não é aula no Zoom, mentoria é direção, tá? Então, vou falar o que eu puder e depois eu vou abrir para a gente discutir questões, ok? Tudo bem para vocês? Vamos nessa então? Então, lipedema, gente, o mais importante da gente entender sobre o lipedema é que ele é uma condição de muitos fatores associados. Muitos. Então, o lipedema, como diz uma amiga minha, ele nunca vem sozinho, sempre é de galera. Então, ele vai trazer um problema nutricional, de resistência à insulina e alimentação ruim. Ele vai trazer um problema hormonal, então, uma desregulação ou um desequilíbrio emocional, ou um desequilíbrio hormonal nessa mulher. Por N questões durante a vida, que a gente já vai falar um pouco disso. Isso vai trazer, ele vai trazer questões emocionais. E é quando a gente for falar sobre o emocional que a gente vai falar um pouco de como que a gente pode trabalhar isso no TEC ou mesmo falando de perfil de emagrecimento. Tudo bem? Então a gente vai olhar sempre aí para essas três coisas. É muito importante dizer que é mais fácil a gente ver o lipedema em pacientes, em clientes que estão acima do peso. Mas lipedema não é obesidade. Certo? Então, é possível que a pessoa seja magra e tenha lipedema. Então, nem sempre quem tem lipedema vai estar acima do peso. A maior parte das vezes, sim, eles vão vir juntas. Então, algumas características principais. Afeta principalmente mulheres. Começa sempre numa fase de mudança hormonal. Então, depois da primeira menstruação, quando essa mulher parou de tomar anticoncepcional, depois de uma gravidez ou pré-menopausa. Então, o lipedema sempre vai começar depois de uma mudança hormonal. Sim? Ele é desproporcional na parte inferior. Então, a sensação que a gente tem é de que a mulher é uma da cintura para baixo e outra da cintura para cima. Existe dor. Essa gordura, ela é uma gordura que dói, ela é uma gordura viva.
Geralmente, quando a gente tem a célula de gordura da obesidade, a gente fala que ela é uma gordura morta, pouco irritada. No lipedema, não. Ela existe, existe muita sensibilidade. A sensação é de peso nas pernas. É aquela pessoa que ela reclama das pernas cansadas, do corpo pesado. Mãos e pés não são afetados. Por isso que é comum que a gente veja que a gordura da pessoa vai até o joelho e aí ela derrete ali em cima do joelho. Ou então ela vai até o tornozelo e ela derrete em cima do pé. É uma coisa estranha, porque vai até o pé e aí aquela gordura cai por cima do pé ou por cima do joelho. Então tem sempre um cair dessa gordura, é o escorrido da gordura do compulsivo emocional. Sim, então é fácil identificar, principalmente olhando para as articulações. Todo o tecido de quem tem lipedema, então pensa assim, ó, a pessoa que tem celulite, mesmo que você passe a mão ali na pele dela e ela tenha vários buraquinhos, ela é uma pele mais macia, mais lisa. O lipedema não, é uma pele que tem fibrose, tem uns nódulos ali, parece que são umas bolinhas assim, sabe? Então tem muita fibrose. E aí, se vocês quiserem anotar, não é? Tem algumas coisas que a gente pode perguntar para a pessoa para confirmar o diagnóstico. E essas perguntas são quatro mulheres, são quatro perguntas. Primeiro, se a pessoa constantemente tem hematoma. Ela fica roxa muito fácil. Então, ela sobe na moto, por exemplo, para trabalhar, a perna fica toda roxa. Ela faz drenagem, porque ela acha que é inchaço, e ela fica muito roxa. Tudo ela fica roxa. Ela tem roxo que ela nem sabe explicar de onde vem. Ela perde peso, mas nunca perde peso naquela região. Parece que o corpo não muda. Então, ela não vê diferença no corpo, mesmo que o peso da balança diminua. Ela sente dor quando ela pressiona. Então, por exemplo, ela vai fazer a avaliação física, ela sente muita dor na região. Essas são três perguntas que vão dar característica de lipedema. E aí, vamos dizer, né? Edema, inchaço, retenção de líquido. Então, não é sobre a gordura. E por isso é importante que a gente fale aqui, eu falei na outra aula para vocês, né? Lembra que quando a gente vai pensar no perfil de emagrecimento, a gente tem um aumento da gordura naquela região com uma função. O lipedema, ele não é a gordura, ele não tem o mesmo efeito dos perfis, né? Que eu engordo mais naquela região porque ela me dá uma sensação. Então, o lipedema, ele vai ter sempre uma característica de proteção. Proteção a quê, Paulinha? Porque quando a gente fala de lipedema, eu não estou falando da gordura profunda, eu estou falando da pele, do externo, de uma camada mais superficial. E aí o que acontece? Se o problema está na pele, é uma reação do corpo, uma proteção ao toque, a uma invasão ou à minha sensualidade. Isso é importante. Porque aí eu não entendo que não é uma gordura com função, é uma pele querendo se proteger de alguma invasão, seja um toque, um abuso, ou seja de chamar a atenção, né? A própria sensualidade. Tudo bem? Ficou claro? Porque isso é muito importante. Então, deixa eu ver se eu consigo deixar minha tela grande e colocar ela aqui.
O que acontece é que a gente tem graus diferentes de lipedema. Ai, é um saco esse negócio do Zoom agora, que ele embaça a tela, né? Vou ver se eu conseguir colocando a minha mão e aí não embaça tanto. Olha lá, ó. Então, eu vou ver se eu consigo depois tirar uma foto disso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. E não sou eu, viu, gente, que faço isso na câmera, não. De vez em quando eu tô dando aula, eu consigo enganar. Eu vou mandar uma foto dessa imagem no grupo, porque ela vai mostrar os estágios. Ah, aqui eu consegui, ó. Ela vai mostrar os estágios do lipedema. Então, olha como é diferente a pele, ó, de quem tem só no quadril para o resto da coxa. Vocês conseguem ver? Parece que esse quadril não pertence a essa perna. Olha aqui a gordura caindo em cima do joelho, mas o joelho magro e um excesso de gordura localizado aqui. Olha aqui, o excesso de gordura na perna, mas o pé é magrinho, ó. Olha no braço, a diferença entre o antebraço e a gordura do braço. Então, dá para perceber que existe uma desproporção. Eu gosto dessa foto aqui, ó. Se eu tampar a parte de baixo, ó, parece que essa mulher é magra. Agora, se eu mostrar a parte de baixo, olha como a parte inferior não combina com a parte superior dessa mulher, ó. Parece que aqui é uma mulher obesa, que a hora que eu abrir isso aqui, ela vai ter um barrigão, né? Ela vai ser toda compulsiva emocional. Não é. Olha lá, ó. Eu tenho uma mulher que ela pode ser uma falsa magra, que ela pode ser uma alto risco, que ela pode mesmo ser uma estética, mas eu só vou conseguir olhar isso, ó, da cintura para cima, da cintura para baixo eu tenho uma invasão. Eu tenho algo que é totalmente desproporcional. Então, a gente tende a achar que esse vai ser um problema da compulsiva emocional. Não é? É possível super ter uma falsa magra com um grau de lipedema. E por que a falsa magra? Porque a falsa magra não gosta de toque. Ela não gosta de expor. Então, ela vai querer esconder. Então, ela pode ser magra com lipedema. E se for alguém que tem um perfil estético? Pode ser uma questão com a sensualidade, com a sexualidade. E aí ela tá tentando se proteger com aquele edema naquela região. Faz sentido isso? Porque, na minha opinião, essa é a conversa mais importante que a gente tem que ter. Porque a gente tende a achar que é tudo estético ou tudo compulsivo emocional. E de repente eu tenho uma mulher super falsa magra da cintura para cima, com lipedema da cintura para baixo. Então, quando isso deve chamar a atenção, quando a gente vai fazer a análise de perfil de alguém? Quando eu começo a olhar para o corpo daquela pessoa e aquele corpo não combina. Ele tem as características do lipedema. Então, é uma menina muito magrinha, muito falsa magra, mas com a pele toda disforme, lá embaixo de celulite. Que parece celulite, né? Mas que não é. Ficou claro assim para vocês com o desenho, né? Porque eu acho que o desenho ajuda muito. A gente fala, caramba, seria uma falsa magra essa mulher aqui, seria uma estética. Mas aí a hora que a gente olha para baixo, tipo, daqui para cima ela é estética, daqui para baixo ela é compulsiva emocional. Então eu preciso ficar de olho. Porque se ela fosse mesmo compulsiva emocional, a gordura vinha igual no corpo inteiro. Essa é a característica do compulsivo emocional, não é? Engorda no corpo todo por igual. Não tá. Então não é compulsivo emocional. Não é celulite, flacidez, tipo gordura escorrida que cai. Não, isso aqui é a pele, é uma inflamação na pele, lipedema. Então ele é uma doença, ele não é uma característica da gordura corporal. Ficou claro isso para vocês? Ok, porque ele só vai ter relação com o perfil quando a gente levar isso para esses dois lados, do tipo, ou eu tô reagindo a uma invasão, eu tô exposta a alguma coisa, ou eu tô me sentindo invasiva, alguém tentou tocar em mim, um abuso, um assédio, e eu comecei a me proteger daquela sensualidade. Então ele vai vir nesses dois casos. Pode ser combinado com compulsivo emocional? Pode também. Quando eu tenho uma compulsiva emocional com estética, mas aí eu tenho uma mulher que engordou no corpo inteiro. Na minha opinião, é bem mais difícil de ver quando a mulher é mais gordinha no corpo inteiro. Aí a gente tem que ver por onde. Como é que eu identifico, Paulinha? Pelas articulações, pelo joelho, pelo pé.
porque aí ela não vai ter a gordura ali. Ficou fácil aí de identificar? Ficou? Então, vamos falar um pouco de corpo, mente e energia. Agora, para ver se a gente consegue deixar ainda mais claro. Então, é assim, ó. Primeiro, eu preciso entender que lipedema é uma doença. Sim? Se eu for falar do corpo, eu tenho ali uma inflamação em excesso. Então, a gente sabe que de todos os tratamentos recomendados para o lipedema, eu vou precisar de uma pessoa que controle a inflamação. Então, redução do peso, dieta inflamatória, dieta com menos carboidrato. E aí, eu vou precisar da ajuda de uma nutri. Sim, eu vou precisar olhar para o físico. E essa pessoa, claro que vai precisar da combinação ali, dieta e exercício físico. Aí sim, eu vou olhar para o perfil comportamental dela. Porque adianta eu ter uma falsa magra e dar um exercício de intensidade para essa falsa magra? Exato. Adianta eu ter. Então, olha que legal, né? E olha como as coisas são perfeitas. As melhores estratégias, se vocês quiserem anotar, vamos colocar ali, ó, vão anotando aí num círculo, melhores estratégias para o lipedema. Primeiro, jejum, porque o jejum tem uma característica anti-inflamatória. Jejum com mais de 14 horas, precisa ter aí pelo menos 16 horas de jejum. Controle da insulina. Então, refeições com menos carboidrato, índice glicêmico menor. Atividade física moderada. A pior coisa que a gente pode fazer é aumentar a intensidade do exercício físico. E esse é um erro que quem tem lipedema comete muito. A pessoa não consegue, começa a não ver resultado na parte inferior, ela quer treinar mais, ela quer pôr mais peso. E aí, o que que acontece? Ela inflama mais. Só que o corpo dessa pessoa não sabe lidar com a inflamação. Diferente da gente, que o músculo inflama, a gente vai lá e hipertrofia. Então, quem tem lipedema não tem essa capacidade muito bem definida. Então, o treino intenso, ele é pior para quem tem lipedema. Olha que, por coincidência, acontece muito nas falsas magras, acontece muito nas estéticas. Então, o que que eu tenho que usar? Atividades aquáticas são excelentes. Natação, hidroginástica, aqueles hidrorunning, caminhada na piscina, enfim, atividades dentro da água. E atividades de intensidade moderada, ótimas para a gente fazer um desafio, por exemplo, com a pessoa. Certo? Muito bem. Drenagens feitas em casa com a escova a seco. Então, depois vocês podem pesquisar. Tem uma escova, chama escova a seco. Ela é que nem uma escova de cabelo de nenê e você vai fazendo massagem na pele, assim, ó, para estimular a circulação. É como se fosse um carinho na pele. Então, quem faz drenagem linfática e tem o lipedema, não pode ser qualquer drenagem linfática. Não sei se tem alguém aqui que trabalha com estética, mas não pode colocar pressão. Por quê? Porque a pessoa fica roxa. Então, tem que ser uma atividade muito suave que estimule a circulação superficial na pele. Eu não preciso fazer massagem de amassar a pessoa, porque não é lá dentro, é superficial. Então, existe um método de drenagem com escovação a seco. Então, a pessoa pega a escova, o corpo seco mesmo, e ela vai fazendo movimentos circulares. Aquilo vai estimulando a circulação na pele e diminui esse fator de inflamação. É ótima. Ótima mesmo, e um hábito caseiro que a gente pode recomendar para os nossos clientes fazerem em casa.
Isso a gente vai usar para o corpo, ok? Então, dieta anti-inflamatória, jejum é uma coisa que a gente pode recomendar. A gente não pode fazer a dieta, mas a gente pode falar do jejum. A gente pode falar das refeições com açúcar, com farinha, que são super inflamatórias. Então, isso qualquer um de nós pode dizer. Atividade física, diminuir a intensidade da atividade física. Se puder, fazer atividade física no meio aquático, a escovação a seco. Estou cuidando do corpo. E quando a gente fala do emocional, eu preciso olhar para a questão da exposição. Então, eu vou lidar com qual sentimento para gente que limpa emoções? Vergonha. Então, geralmente, quem tem problema com lipedema, na parte emocional, precisa limpar vergonha. E aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer lá o hipnotec e vou levar a pessoa para momentos de vergonha que ela viveu e vou ressignificando as vergonhas. Exposição. Ou então, vou olhar para a questão da mulher e da sua sensualidade. E isso pode vir de outros momentos da vida. Então, quando ela entendeu que a sensualidade dela para ela era um problema, pode ter sido na primeira menstruação. Olha como combina. Fase hormonal, a menina menstrua, ela sente vergonha do corpo dela, ela tem uma questão ali com a feminilidade, ela começa a desenvolver lipedema. Olha como as coisas estão conectadas. Então, uma mulher que começou um relacionamento ou foi mãe. E ela começa a ter vergonha do corpo, ela não quer mostrar o corpo, ela não quer deixar o marido com ciúme, questão com a sensualidade. Se eu já vivi um abuso, então eu não sei se vocês colocam na anamnese de vocês a perguntinha se a pessoa já teve uma questão com abuso ou assédio, e ela coloca que sim. E aí a gente vai trabalhar isso como? Ressignificando aquele trauma. Faz sentido aí para vocês? Então, limpar vergonha, exposição, questão com o corpo, questão com a feminilidade. Quando foi um problema para ela, chamar a atenção por um corpo cheio de curvas, mais feminino, que ambientes ela trabalha, ou que lugares ela tá que ela não pode se mostrar ali tão feminina. Então, eu atendi uma terapeuta que falava da questão da feminilidade, mas ela era muito nova, muito bonita, e todas as terapeutas que trabalhavam com ela já eram mais velhas, já eram senhoras. Então, para ela ser um mulherão muito sensual naquele meio, era um problema. Lipedema. A mulher, quando começa a envelhecer, 40 a mais, 50 a mais, ela acha que ela não pode mais ser sexy, sensual. E aí ela começa a desenvolver questões com o próprio corpo. Então, a gente pode olhar para essas coisas do lado emocional. Por isso, sim, vai ter muita relação com o perfil estético e com o perfil da falsa magra. Não só esses dois, mas principalmente esses dois. E aí, cabe a vocês, com as estratégias de cada perfil, entender, tá, jejum é legal para controlar a inflamação do lipedema. Como é que eu coloco o jejum para uma estética? Como é que eu coloco o jejum para uma pessoa que tem um perfil pesado, para ver se para ela é mais fácil? E para uma compulsiva emocional, como é que eu induzo esse jejum? Será que eu coloco 16 horas de uma vez? Ou que eu vou recompensando ela? Ela faz um dia, menos 10 horas, e aí faz uma refeição mais gostosa, faz, entendeu? Então, aí é a gente saber usar de cada perfil para colocar a estratégia que mais ajuda aquela pessoa. Então, quem é falsa magra, nossa, fazer natação é uma benção, porque ela não gosta de conversar com ninguém mesmo, ela vai nadar sozinha, olha que maravilhoso. Talvez seja uma estratégia legal para passar para uma falsa magra. Para uma compulsiva emocional, talvez uma aula de hidroginástica, que ela vai dar mais risada, que ela vai fazer amizade, que ela vai estar com mais pessoas. E para uma estética? Ai, para uma estética, eu já não sei. Uma atividade mais competitiva, que gere mais um desafio. Faz sentido aí? Para uma pessoa que tem o perfil pesado, um autocuidado, então a escovação em casa seco, as massagens que devem ser mais suaves, então tudo isso vai ajudar muito.
E uma coisa que todo mundo pode usar e que é um hábito super saudável e que cria um ritual para essas pessoas que tem tudo a ver com a inflamação é o uso de chás, como o chá verde, por exemplo, que é super anti-inflamatório. E aí, se eu tenho alguém do perfil pesado, eu coloco como um momento do ritual de autocuidado. Se eu tenho uma compulsiva emocional, eu coloco o chá verde com alguma coisa mais docinha para ela. Se eu tenho uma estética, eu vou colocar o desafio do chá verde. E aí eu vou colocar sempre como algo que ela tem que cumprir naquele dia. Então, eu vou pegar essas estratégias para lidar com o lipedema e vou adequar a cada perfil. E aí, se eu tenho uma mulher que traz essas características, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para o histórico dela, da vergonha do próprio corpo, da questão da feminilidade e sensualidade, e aí uma possível exposição ou abuso. Por que que ela está precisando esconder e não mostrar aquele corpo? Faz sentido aí? Vocês conseguem visualizar como é que vai adaptar isso? E eu acho que o mais importante, gente, de verdade, é entender que assim como o lipedema ele não vem sozinho, é muito importante que a gente não queira dar conta dele sozinhos. Porque você sempre vai precisar de um respaldo. Lembra, o lipedema, ele é multifatorial. Então, ele tem que ser cuidado de forma multidisciplinar. Então, pode ser que você dê todas as instruções que eu passei aqui, o exercício, o jejum, a dieta anti-inflamatória, se você é nutri, mas talvez você vá precisar de uma médica para dar uma olhadinha na parte hormonal. Geralmente, essa mulher, ela tem muito estrogênio, pouca progesterona, muita massa gorda, pouca massa magra, e ela vai precisar do empurrãozinho ali da medicina. Se você não é nutri, talvez você vá precisar de alguém que tenha ali um protocolinho anti-inflamatório de dieta para trazer, que vai ajudar essa mulher. Então, não queiram. Para mim, o mais importante é entender que diagnóstico se faz com o médico. Você não pode olhar uma pessoa chegar em você e você definir se ela tem diabetes ou não. Não é? É o médico que faz isso, não é? Ele pede exame e tira um diagnóstico. Então, se você desconfia que uma pessoa que você vai atender tem o lipedema, o que é que você vai fazer? Você vai se colocar no seu lugar de terapeuta e falar: olha, isso aqui tem muita relação. Me conta como é a sua relação com o seu corpo, se você tem vergonha. Você vai puxar todo o histórico emocional, vai começar a trabalhar ali, vai explicar para a pessoa que o que ela tem sugere um lipedema, que lipedema é uma doença, que ele não tem cura, que ele precisa ser tratado de várias formas e que uma forma é fazendo os exames e consultando um médico para suplementar, para fazer algumas coisas que você, como terapeuta, não vai conseguir fazer. Então, eu tenho na minha turma de alunas, não uma, não duas, eu tenho muitas mulheres com lipedema, muitas. E o que eu faço? Atuo na vergonha, no cansaço, na exposição, no abuso, converso com ela sobre isso, do porquê que ela não pode ter um corpo mais sexy, mais sensual, aparecer, nananã, e conto com a ajuda de uma médica que eu tenho na minha equipe, e aí eu falo, olha, faz quanto tempo que você não faz os seus exames? Desde quando que você tem isso? Olha, eu recomendo que você passe por uma médica para que você trabalhe essa questão, porque se tem uma coisa que o lipedema faz com todas as mulheres, gente, é assim, ó, quanto mais ela tenta emagrecer, porque ela não sabe que é um problema, mais ela se frustra porque ela não consegue. E aí mais aumenta culpa, autopunição, frustração, e aí ela come errado, porque ela acha que é culpa dela não conseguir. E não que o corpo dela precisa ser olhado de forma diferente. E aí, quanto mais ela tenta e não consegue, mais incapaz ela se sente, mais com vergonha, mexe na libido dessa mulher, atrapalha o relacionamento, atrapalha na hora de comprar uma roupa. Então, todas as questões emocionais de autoestima,
são batidas ali. Por quê? Porque ela tenta emagrecer, ela tenta mudar e ela não consegue. Ela treina mais, ela não consegue. Ela come menos, ela não consegue. Ela faz não sei o quê, ela não consegue. O corpo dela não muda. Então, essa mulher, ela já chega pra gente com a autoestima, a sensação de capacidade muito machucados. Porque talvez nem ela saiba que ela tem um problema ali instalado e não consegue resolver. Então, e aí o que acontece é que esses dias eu passei por isso eu fiz uma live sobre lipedema, Hum. dei uma aula com uma médica que eu tenho dentro do meu programa, que é minha mentorada, e uma das meninas do programa falou, Paulinha, eu tenho isso. E ela me mandou as fotos. E a hora que a gente viu as fotos, a gente viu que tinha todas as características de lipedema. Sabe qual foi o que que ela falou pra mim? Ela falou assim, ó, nossa, tirou um peso enorme das minhas costas. Porque eu tava muito aflita, que eu tô aqui há meses tentando ter um resultado e não consigo. Eu achei que o problema era eu. Então eu tava tentando emagrecer e faz isso, e faz dieta, e faz aquilo, e começa a treinar, e eu tava me sentindo cada vez pior. Todo mundo consegue, eu cada vez mais incapaz. Então, quando a gente chegou na coisa do DPD, ela falou: Nossa, então o problema não sou eu. Aí ela foi cuidar, fazer os exames, e por conta disso, de identificar que ela tinha aquela questão, a gente foi olhar para a parte emocional dela. Aí adivinha? Abuso. E aí a gente foi tratar isso na terapia. Só que aquele chicote, a autocobrança, a sensação de não conseguir cada vez pior, acabou. E aí o resultado, ele vem muito mais rápido. Porque geralmente quem tem e tá muito incomodado e busca a gente, né, principalmente para emagrecer, é porque essa pessoa já tentou de tudo, gente. Ela tá ali brigando faz anos. E ela não consegue entender. Porque às vezes ela fala, nossa, mas eu era magra antes e de repente meu corpo ficou desse jeito. De repente. Vamos olhar? Alteração hormonal, fase da vida da mulher, o que que aconteceu? Poxa, vamos olhar para isso aqui. Tudo bem? Abriu um pouco a cabeça na hora de falar? Então, Paulinha, como é que a gente vai identificar isso? Pelas fotos. E tem que ter um olhar muito clínico nas fotos. Então, é aquilo que eu falei. É uma foto de alguém que vai chamar a sua atenção, porque ela tem uma diferença desproporcional naquele corpo. E aí a gente vai olhar e falar: nossa, acho que isso aqui pode ser um lipedema. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou perguntar: ó, você sente dor nessa gordura localizada? Você fica roxa com facilidade? Há quanto tempo você vem tentando emagrecer e sente que o corpo ali naquela região não muda? Então você vai trazer algumas questões. Ela vai te responder e você vai poder dizer: olha, tem cara de lipedema. A gente vai trabalhar a parte emocional, mas seria muito importante que você também buscasse a ajuda de um médico, fizesse alguns exames para confirmar. Porque se for, tipo, a gente vai tratar em conjunto, dá para fazer muita coisa legal e dá para melhorar muito o resultado. Mas você vai precisar de um empurrãozinho. Eu não vou conseguir fazer isso sozinha. O emocional vai ajudar? Muito. Não se trata de lipedema só na parte física e esquece do emocional. Mas se você buscar a ajuda de alguém para suplementar, um médico, de repente tem que medicar, fazer uma reposição, não sei. Isso pode melhorar muito e a gente está pensando no resultado do cliente, mais do que tudo. Sim, perguntas? Hum, tá vendo? Eu dou aula para vocês, aí não tem pergunta, pronto. Aí eu acho que eu já falei tudo, tá vendo? Por isso que isso é ruim de falar tudo. Vocês não têm para perguntar. Qual especialidade médica? Hoje em dia, você sabe que antigamente a gente achava que a especialidade médica que cuidava disso era o reumatologista, né? Porque a gente achava que era um problema de circulação. Não é.
Então, eu mando para uma aluna minha que ela é ginecologista, ela trata da saúde da mulher, especificamente. Porque aí, como vai ter uma questão hormonal, ela vai buscar direto nessa questão hormonal. E aí ela consegue validar o lipedema. Mas um bom endócrino que tenha esse olhar não é tão comum também. Um treino de musculação não seria recomendado, Claudete, uma musculação muito suave, muito suave. Pensa que esse treino ele tem que ser de leve a moderado. Então, essa carga que a gente coloca na musculação não pode gerar dor, não pode gerar inflamação muscular. Porque ela não vai dar conta de lidar com essa inflamação, e aí o problema vai ficar pior, cada vez pior. Entendeu? Então, por isso, não se recomenda treinos de tensão ou de intensidades muito altas. É um erro, né? E você sabe que isso é bem recente. Então, pouca gente tem esse conhecimento. Na consultoria de treino que eu trabalho, a gente faz umas perguntinhas, sabe? E a gente explica a questão do treino de intensidade, que ela tem que ficar naquela zona de treino onde ela se sinta confortável treinando. E aí a gente recomenda, né, a drenagem ou o treino na água também, tipo, uma aula de natação ou uma aula de hidroginástica. E é difícil, quem é educador físico, eu sei porque eu lido com isso, é muito difícil explicar para essa pessoa que treinar mais, ou correr mais forte, ou treinar mais forte, não vai ajudar. E não vai, porque quanto mais impacto, mais inflamação, mais ela vai sentir. Eu tenho uma cliente que mudou todo o treino do personal dela depois que a gente identificou o lipedema. Ele mudou todo o treino, e ele tá especializando, sabe? Ó, mandei as fotos no grupo para você, das imagens que eu mandei. E ele tá especializando para poder treinar mais mulheres como ela. E o treino dela ficou super suave, principalmente de membro inferior, e ela tem tido assim, nossa, ela melhorou muito, muito mesmo, muito. Então, dá para colocar, né? E é uma questão, né? Porque pensa assim, a gente vai lidar com muita estética, falsa magra, que, meu, porque a compulsiva emocional, ela não quer carregar peso mesmo, né? Ela não quer treinar forte. Mas, por exemplo, uma estética, ela acha que ela tem que pôr mais peso. Então, você tem que colocar para ela novos desafios no treino, que não um desafio na carga. Então você tem que combinar treino, colocar por tempo, número de repetição maior, entendeu? Fazer o músculo, explicar que ela vai sentir aquela sensação do corpo queimando, mas não a dor do treino de força. Então ajuda muito explicar essa sensação, sabe, para o aluno. Ajuda bastante. Caminhada ajuda na circulação? Ajuda. Melhor do que corrida para quem tem lipedema por causa do impacto. Desafiador é mudar essa mentalidade. Desafiador mesmo, Valdo, muito desafiador. Porque essa menina, ela acha que é fazer mais que vai ajudar, não é que fazer menos. E aí a gente vai ter que explicar que o treino é só um ponto, que a alimentação anti-inflamatória é muito importante, que ela vai ter que fazer a tal da drenagem com a escovinha seco, tipo que ela vai ter que arranjar outros métodos para ajudar, não é ficar socando peso na academia que vai ajudar, muito pelo contrário, né? Vai piorar o problema. E aí, uma estratégia que eu usei e que fez efeito é falar para a pessoa, repara que quando você treina mais forte, empurra mais peso, no dia seguinte você acorda mais inchada. E é real. Se é lipedema, ela acorda mesmo. Mais inchada, com muita dor, retendo muito líquido. Por quê? Porque ela treinou com intensidade. A dor do lipedema é emocional? Não. A inflamação é física mesmo. A dor é real, né? De pegar e se sentir inflamada. O emocional, essa coisa a ansiedade, pode ter muito da questão da vergonha, da exposição do corpo. Aí ela vai sentir um desconforto. Mas a dor é por causa do edema, né? Todo edema é um inchaço. E ele é bem, bem dolorido. Ela estando emocionalmente abalada ou não.
ela vai sentir ali bastante dor muscular. Então, comecem a desconfiar aí quem é educador físico, né? Aquela mulherada que treina aí precisa ficar tomando remédio para dor, porque não aguenta no dia seguinte e tal. Se ela tem essas características de inchaço na perna, porque pode ser o início de lipedema. É bem recente, né? É uma doença aí bem recente. Então, por isso que a gente tem que ficar bem observando mesmo e conversar bastante com a cliente. E eu levaria sempre para essa conversa do emocional. Me conta essa questão da vergonha do corpo. Geralmente essa pessoa não vai se expor na praia, não vai pôr biquíni, não veste short. Gente, mulher que tem lipedema na perna não usa short. Usa só calça, calça larga, calça grossa. E aí você vai saber que tem essa coisa da vergonha e da exposição do corpo, e aí dá para trabalhar por isso dentro do TEC, já ajuda bastante. Certo? Gravamos então a aula. Espero que tenha ajudado vocês, não é? Eu coloquei as fotinhos das imagens que eu mandei aqui lá no grupo, mas aí eu vou mandar para a Bia para a hora que ela baixar a aula na plataforma, ela também colocar essas imagens lá, para vocês terem mais ou menos uma noção de identificar nas fotos. Eu acho que ajuda bastante. Certo? Sim, foi legal, rápida, prática, eficiente. Então, tá bom, gente. Agora essa aula foi gravada com louvor e em breve estará lá na plataforma para vocês. Viu? Muito obrigada aí pelo horário e disposição de vocês estarem aqui. Um beijo a todos, ó. E a gente vai se falando, tá bom? Se alguém precisar de ajuda para alguma coisa no meio desse assunto, me marca lá no grupo. Pode deixar as perguntas lá. De repente chega uma cliente, vocês ficam em dúvida, aí vocês podem colocar lá que eu ajudo, tá bom? Então, ó, beijinho, gente. Boa noite, viu? Tchau, tchau.